Bom dia, família. Bom dia. Claro, a gente vai continuar hoje nossa série no livro de Josué, amém? Então a gente leu o capítulo 10 até a metade dele. A gente vai continuar lendo o resto do capítulo 10 hoje, de Josué. Mas aí vai ser muito bom, a gente vai continuar no capítulo 10, vai ler o capítulo 11 também. Então, o que a gente vai ver aqui? Claro, esses capítulos são incríveis e quando eu estava lendo aí no capítulo 10, logo no finalzinho dele, eu vi algo que eu nunca tinha pensado antes. E me chamou muita atenção. Vamos para Josué 10. Mas vamos ler o versículo 23. Amém? Amém. Então, essa escritura, ela abriu muito os meus olhos para entender algo interessante. E algo que, na verdade, é repetido até mesmo antes. Nesse mesmo capítulo, mas eu não tinha visto. Na verdade, no versículo 1 desse capítulo, isso já é falado. Mas aqui no versículo 23, então Josué 10, 23, diz assim: os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquite e de Hebron. Então, olha o que ele está falando aqui. O que eu comecei a ver foi que Jerusalém já tinha reis. Isso é interessante. Eu pensava que o povo de Deus foi o primeiro a entrar lá, primeiro a ter reinado, mas na verdade, Jerusalém já era um reinado. Ele já tinha um rei, já tinha um povo, já tinha tudo lá para poder realmente estar formado. Agora no versículo 1 ele fala a mesma coisa. Já tinha sido mencionado antes, agora o que significa? Que Israel não se tornou Israel do nada. Eles tiveram que lutar pela posição deles. Tiveram que lutar para se tornar um dia o reino que o mundo inteiro temia. Porque eles sabiam que Deus estava com eles. Agora isso é muito interessante, porque eu acredito, como todo ser humano, gosta de frisbees. Vocês já ouviram esse termo antes? Frisbees são coisas dadas de graça. Sem luta, sem esforço, sem comprometimento, você apenas recebe. É um brinde. Agora eu acredito que a maior parte dos seres humanos amam um brinde. Né? Eu amo brindes, particularmente. Se vem de graça, eu estou aceitando. Pela primeira vez. Eu pensava que isso não era possível, eu pensava que era só ditado, mas não, é possível. Mas é real, mas realmente acho que todo mundo quer algo de graça. Isso acaba se acumulando. Agora, o que a gente vê na Escritura é que o reino de Deus, a terra prometida, não foi algo que veio de graça. Foi algo que eles precisaram se esforçar, dar o coração, dar o melhor deles para poder conquistar essa terra prometida. Agora, da mesma forma, em Maputo, tem um rei também, como tinha lá em Jerusalém, que está reinando hoje. Maputo tem um rei que está se preparando para lutar contra eu e você. A pergunta que fica então é: será que você está preparado para lutar contra esse rei, para tomar a cidade? Muita gente lembra que Deus, realmente, a gente olha para o livro de Josué, a gente pensa: nossa, Deus deu nas mãos de Israel, do povo de Deus, cada uma das cidades. Não é? A gente lembra do chão se abrindo, né, o mar abrindo, as paredes de Jericó caindo por terra, tantas coisas acontecendo, né? Até mesmo meteoro caindo, o sol parando. Então a gente pensa, realmente, Deus dá vitória para eles. Agora, Deus não apenas deu vitória para eles em mão dada, não foi um brinde, não foi um frisbee. Eles tiveram que lutar por isso. Se eles não fossem à batalha, eles nunca teriam conquistado a terra prometida. Agora, eu acredito que, pelo menos para mim, eu consigo me relacionar com isso, é que eu odeio me sacrificar. Naturalmente. Naturalmente, a ideia de batalhar, de ter que dar o coração, ter que sacrificar, mesmo quando está cansado, é uma ideia que, para mim, naturalmente, é meio que abomina. É algo que eu tenho que, literalmente, me negar. Eu não sei se vocês conseguem se relacionar com isso também. A ideia de ter que se negar mesmo quando está difícil. Sim. Quem é que nunca pensou em desculpas por seu pecado? Porque tem alguma coisa acontecendo, porque alguém pecou contra você. Você não quer se negar porque aquela pessoa pecou contra mim. Então eu também posso pecar contra ela. Você não entende, é difícil para mim. A gente, que nem a Bíblia mesmo fala, é fácil amar alguém que te ama de volta. É fácil servir alguém que está te servindo. É fácil perdoar alguém que já te perdoou. Agora, ele fala que nós vamos ser chamados de filhos de Deus, de discípulos, apenas quando a gente fazer o oposto. Amar quem nos ama, servir quem não nos serve, perdoar quem não nos perdoa,
realmente lutar pelo nosso inimigo, pelo bem dele. Agora, isso me ajuda a entender porque foi o que eles fizeram aqui. Eles se negaram, lutaram, tiveram que ir para a guerra. A gente vê 2,5 tribos de Manassés e uma tribo e meio que estava lá do outro lado do Jordão, já tinha a terra deles, eles sacrificaram para que os irmãos deles tivessem a terra deles. Agora, vendo que eles tinham um reino, eles já tinham um reino, a Bíblia fala que esse aqui era o reino do norte, os 5 reis. Agora no capítulo 11, a gente já vê o reinado do sul. É como se eles fizeram realmente do norte ao sul, conquistando terra por terra. Essa foi a grande campanha de Josué. Tá bom, bro. E realmente eu fico pensando, né? Se eu não estiver disposto a dar todo o meu coração, eu não vou ter como ganhar a terra prometida. Agora, não sei se vocês já ouviram falar de God of War. Ele é tem na mitologia grega, ele é chamado Ares, na real. É um cara muito famoso. De acordo com a mitologia grega, ele era um cara muito grande e forte, ele é deus da guerra. Então toda vez que os gregos, romanos, todo aquele povo lá daquele ladinho ia para a guerra, eles oravam para esse deus. Faziam sacrifícios, mas para que eles ganhassem a guerra. Mas qual que era a ideia desse deus? Historiadores falam que a ideia desse deus que eles criaram para esse deus também, é um deus fictício criado por homens, era que eles entendiam que se eles não batalhassem, eles não iriam conseguir conquistar nada. Que a única forma de crescer o reino deles era através da força. Eles acreditavam que você não vai conquistar o reinado vizinho pedindo por gentileza. Eles tinham que entrar em guerra, e por isso esse Deus existia. Agora, eu acredito que olhando o livro de Josué, nós temos um verdadeiro Deus da guerra, que é Jesus Cristo. É interessante, em Joel, né, quando ele está lá ouvindo tudo que está acontecendo, ele vê, ouve barulhos na visão, e aí ele fala que vê esse anjo, e esse anjo fala que ele é o comandante do exército do Rei Altíssimo, que eram milhares e milhares, estavam derrubando reinos e reinados, um atrás do outro. Eu acredito que o nosso Deus é verdadeiro Deus da guerra. Agora eu acredito que o Deus da guerra vai esperar que seus súditos vão para a guerra. Esse é o título da pregação, bem simples, o Deus da guerra. Vamos lá, O Deus da guerra. Agora, eu acredito que a gente precisa entender isso realmente. Agora, uma parte muito difícil para mim e para você é entender que esse Deus da guerra não muda. Olha isso, vamos ler o versículo 24 do capítulo 10. Do 24 ao 25. Prega, Você conseguiu abrir aí, Zé? Não. Aqui. Do 24 ao 25. Vamos dividir. Diz assim: quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes 6. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Agora, para um momento, para imaginar essa cena. Josué 10, 24 ao 25. Imagina essa cena. O que aconteceu? Eles acabaram de derrotar esses 5 reis, certo? Eles capturaram esses 5 reis. Eles chamam os comandantes para entrar na tenda dele. E o que ele fala para eles fazerem? O que ele fala para eles fazerem aqui? Exato. Agora, imagina eu como comandante, entrando, abrindo na tenda, ou então usando e chamando. Vem aqui na sala rapidinho. Vem aqui na sala, tem 5 reis no chão assim, deitado. Ele fala: qual o pé no pescoço de cada um deles? E ele fala para cada um deles fazerem isso. E ele fala: assim Deus fará com cada um dos seus inimigos. Por isso sejam fortes e corajosos. Onde a gente já ouviu isso antes? Não foi a mesma palavra que Deus falou para Josué no começo? Sim. Quando Josué começou essa campanha de guerra, Deus falou a mesma coisa para Josué. E agora finalmente Josué acredita nisso. Depois de 10 capítulos, ele começa a pregar isso também para eles. Eu imagino que ele fez isso para que essa cena ficasse gravada na mente e no coração deles. Algo tão forte quanto isso, para mim seria bizarro. Eu nunca esqueceria se alguém falasse isso para mim. Dessa forma. E realmente ele falou: olha, Deus vai fazer a mesma coisa. Agora, por que será que ele falou isso? Ele sabia para onde ele estava indo. Eles estavam indo para o reinado do sul agora. No reino do sul, no reinado do sul tinha outros 6. Agora tinha o maior reinado daquela época.
Historiadores dizem que realmente era uma das maiores cidades modernas que existia naquela época. Era essa cidade que eles vão enfrentar agora no sul. Era uma cidade de mais de 40 mil pessoas. Para aquela época, uma sociedade crescer desse jeito era muita coisa. Vilarejos tinham 20, 200 pessoas, não era um vilarejo grande. Agora, uma cidade com 40 mil pessoas. Para eles era algo gigantesco. Então ele fala isso entendendo que agora a gente vai entrar em outra guerra, uma guerra ainda maior. E eu fico pensando, será que ele mudou hoje? Esse é o primeiro ponto. O Deus da guerra não muda. O Deus da guerra não muda. Uma realidade sobre Deus é que ele não vai mudar. As mesmas palavras que Deus falou para Josué, agora depois de ter passado por tantas provações, Josué finalmente entende. Ele começa a pregar para o povo de Deus a mesma coisa. Não tenham medo, não desanimem, apenas sejam fortes e corajosos. E o mesmo esperado de mim e de você. Não importa a situação, Deus vai trazer a vitória. Mas o que Satanás quer fazer comigo e contigo? Te fazer ficar com medo. Mas e se? O que vai acontecer se eu me entregar um pouco mais? E se eu confessar o meu pecado? O que vão pensar de mim? E se eu servir, se eu pedir para fazer um bem-vindo? Como as pessoas vão me olhar? E se eu gaguejar? Se as pessoas não me entenderem, eu lembro quando eu estava vindo para cá, eu muito besta também, eu falei, as pessoas não vão me entender. Meu pai, ele fala que eu estou falando estranho, ele é meu pai. Ontem mesmo eu e o Zé fomos arrumar, estourou um cano aqui em casa. E a gente foi lá tentar ir na estrada procurar coisas para arrumar esse cano. Foi uma aventura ontem. Arrumamos forno, arrumamos um cano estourado. Tudo que dá para acontecer, o que aconteceu. E aí a gente estava lá, a gente chegou nessa loja, né, de artigos de construção. E aí eu falei, o cano lá em casa estourou. Eu preciso de alguma coisa para poder fechar, né, esse cano, para fechar, para não vazar a água, né? Ele está furado, é um cano que não tem pressão nele, né, então eu preciso de alguma coisa para fechar. Você tem água? O cara vai falar, Aí eu olhei assim do lado do outro, eu falei, não, o cano estourou o buraco. E aí precisa colocar uma fita, talvez aquela silver tape, não sei o quê. Aí o amigo dele do lado falou, mas esse me entendeu aí. What do you want? Começou a falar inglês também. E aí eu e o Zé continuamos falando português com eles. E adivinha, eles continuavam respondendo em inglês. Eu estava convicto que eu não falava português. Chegou no ponto, na metade do negócio, eu desisti. Eu falava inglês com ele e falava português com o Zé. Eu falava, não vai entender, já era, esquece. É isso. Aí ele falou, ele perguntou de onde você é. Eu falei, eu sou do Brasil, eu falo português. Ele, você fala português? Eu falei, eu falo. Eu falei, por que você não falou? Primeiro tem que falar, eu sou do Brasil. Mas realmente, eu tava com medo de eu ir pra cá, as pessoas não vão me entender, né, não sei o que lá. Mas isso aí, fica tranquilo. Mas a gente fica com medo de cada uma dessas coisas. Como as pessoas vão me ver aqui, vão achar da gente. Se eu fizer isso, aquilo, outro, nossa, eu estou muito cansado, e se eu não conseguir descansar depois, e se eu não conseguir fazer isso, coloca tantas barreiras. E esse é o maior problema do medo. É que você cria problemas para algo antes mesmo de fazer esse algo. Sim. O problema é que ainda não existe, talvez nem exista, você está criando ele. Sim. O medo faz com que você crie uma possibilidade, faça ela virar realidade. Agora, sabe o que a gente chama isso no Antigo Testamento? Criar deuses. Quando o povo de Deus ficava com medo, o que eles faziam? Criavam deuses. Agora, por que eles criavam deuses? É muito interessante isso, né? A gente sempre acha que eles criavam deuses para adorar a um Deus apenas. Que estavam acostumados a adorar a Deus sempre, não precisavam de um Deus. Mas não é assim, não faz nem sentido isso, na verdade. Vai criar um Deus só por criar? Só para ficar sacrificando animal, ter mais altar? Não, obviamente não. Cada um dos deuses que eles criavam tinha um significado e um porquê de trás. Quando eles entram na terra prometida em Canaã, qual que é o Deus que eles começam a adorar? Baal. Agora, Baal era Deus do quê? Colheita. Eles saíram de um povo onde estava lá no Egito, onde trabalhava um povo que trabalhava de pastoreio, com animais. Eles não plantavam. Então, eles queriam um Deus da colheita para ajudar eles com a colheita.
Porque eles tinham medo de morrer de fome. Não sabiam o que fazer, não vai ter o que fazer. Eles não pegaram Baal só porque gostaram do nome. Mas porque eles precisavam disso. Então agora a gente consegue pensar a mesma coisa. Será que, realmente, qual que é o meu medo está permitindo que eu crie qual tipo de Deus? Será que é a preocupação com como as pessoas vão viver? A preocupação do como eu vou sair do trabalho, ou na faculdade, da minha família? Quais são os deuses que a gente está enfrentando hoje? Um irmão prega. Eu acredito que Deus chama de fazer o mesmo que Josué fez com esse povo. Que é colocar realmente o pé no pescoço do inimigo. E mostrar quem é que manda. Não você nem eu, mas Deus. É muito simples. Nem ontem estava jogando futebol com o Vicente. Né? A partida de futebol mais fácil da minha vida. Mas por quê? O Vicente é uma criancinha, a mulher tem 2 anos de idade. Então, obviamente, a gente vai jogar melhor do que ele. Agora, a gente não pensa assim quando a gente pensa com nossos problemas do dia a dia. Seja um problema no trabalho, seja na faculdade, seja lá qual for, até mesmo vícios. A gente não pensa assim, Deus está do meu lado, então óbvio que eu vou ganhar. Deus está do meu lado, então óbvio que eu posso vencer essa tentação. Se eu estou lutando com Deus do meu lado, o que pode fazer com que eu perca? E Satanás sabe disso. Ele sabe que ele não tem o poder de tirar Deus, derrubar Deus. Ele sabe que ele não tem o poder de vencer quando você está com Deus. Então, qual que é a única coisa que pode separar eu e você de Deus? Nós mesmos. Então, o que ele implanta? Medo. Medo e várias mentiras. Vamos lá, amor. Ele faz você criar vários e vários medos no seu coração. Ouvir as mentiras de Satanás de novo, de novo, de novo. Para que você mesmo tome a decisão de se afastar de Deus. A maior arma de Satanás no seu relacionamento com Deus é você mesmo. Quanto mais você ouve as mentiras, aos seus medos, mais Satanás pode fazer. Ele tem um poder que você dá a ele. Ele não é poderoso, ele não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Isso é Deus. Ele não sabe de todas as coisas. Ele não fica pensando, ele sabe o que vai fazer cair. Ele me conhece muito bem. Ele sabe tudo que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Não, ele não sabe. Ele não sabe de tudo. O único que sabe é realmente Deus. O poder que ele tem é o poder que você dá para ele. Agora, claro, tudo isso é uma escolha. Agora, acredita que ele faz tudo isso com as mentiras dele. Ele vai te dar medo falando que você não consegue ver uma vida que agrada a Deus. Que não vale a pena tentar. Ele vai tentar te desanimar, te fazer focar nas coisas que não estão dando certo e sendo pessimista. Ele vai fazer com que você se sinta fraco, falando que você não é bom o suficiente. Ele vai tentar tirar a sua coragem, falando que você vai ser destruído ao tentar. E uma das piores coisas que eu tenho pregado ultimamente é que realmente vai fazer você acreditar que você não pode se arrepender. Eu acredito que isso é terrível. Quando você mesmo começa a acreditar que você não consegue se arrepender, que você não consegue mudar desse pecado, é nesse momento que você começou a perder a luta. Fala sobre isso, irmão. Quando você acha que você não pode parar de julgar as pessoas, não pode parar e ser realmente paciente, não pode, seja perdoar alguém, ser puro, falar a verdade, ser um discípulo que seja, compartilhar a fé, aprender os estudos, levar alguém à salvação. Quando você começa a acreditar em cada uma dessas mentiras, é nesse momento que você começou a cair e perder a sua batalha. Eu acredito que isso é uma arma que ele tem usado há muito tempo, sabe? Agora, você vai permitir que ele faça isso? Se você está pensando lá num pensamento pessimista, tenho certeza que não vem de Deus. Qualquer coisa. Seja sobre você mesmo ou sobre o irmão ou a irmã. É incrível isso. Tem várias vezes onde você falava algo de irmão. Falei, não, eu acho que ele está vindo. Eu falo, esse irmão? Agora, se eu não tenho fé pelo meu irmão, ou pela minha irmã, como que esse irmão vai ter? Se eu não tenho fé que alguém pode se arrepender, chegar no seu melhor, você estudando a Bíblia com a pessoa, mas já falei tantas vezes sobre o mesmo pecado.
E a pessoa ainda não se arrependeu. Quantas vezes não foi falado para você também? Quantas vezes Deus não falou a mesma coisa de novo, de novo, de novo? Eu sou discipulado sobre o meu orgulho desde que eu fui batizado. E tenho que lutar contra ele todo santo dia. Agora, por conta disso, eu tenho que desistir de mim mesmo. Agora, quer saber, Deus, eu não vou melhorar. É isso. Cheguei no meu limite, tá bom o suficiente para mim. Quando isso acontecer, no momento a gente cai e perde a vontade. A gente precisa acreditar e confiar em Deus que a gente vai melhorar, que a gente pode mudar. Agora, a grande pergunta que fica para mim e para você é: você quer melhorar? Você quer ser apelido? Como Jesus pergunta Vamos lá. para o aleijado. Ele pergunta: você quer ser curado? Eu estava assistindo um filme na Apple TV. Tinha um nome que até parece sul-africano, Let's alguma coisa assim, não lembro. Mas era um time de futebol da segunda divisão da Inglaterra, e o cara é o treinador. Né? E aí eles perdem um dos jogos. Né? E aí tá lá o pessoal voltando, é triste que perdeu o jogo. E aí ele pergunta pro time, fala: vocês queriam ganhar essa partida? Ah, mas claro que a gente queria ganhar a partida, mas não deu. Eles começaram a fazer gol, depois de gol, não tinha como a gente chegar. Aí ele falou: o grande problema não foi a habilidade de vocês, porque vocês são mais habilidosos. Não foi o treino, eu acredito que vocês treinam mais do que qualquer outra pessoa. Não foi capacidade ou talento, eu acredito que vocês são muito talentosos. Eu acredito que vocês só não queriam o suficiente. Eles queriam ganhar mais do que vocês, e por isso eles ganharam. Agora, eu acredito que essa igreja tem um potencial. Tem talento, tem crescimento, tem tudo que precisa para dar certo. Agora, a pergunta que fica: você quer salvar almas mais do que Satanás quer tomar elas? Você quer salvar a si mesmo, chegar no céu mais do que Satanás quer te levar para o inferno? Porque eu acredito que essa é uma batalha de vontade. Aquele que quer mais, perseverar mais, lutar mais, ganha. E essa é uma das nossas grandes armas. Que, para ser sincero, nós não estamos perfeitos. Somos pecadores. Tudo que a gente tem ao nosso favor é perseverança. A gente não é ninguém especial. Somos pessoas comuns. Homens comuns como eu e você. Não diga a questão. Mas realmente, o que a gente tem de especial agora é realmente perseverar. Sabe, tem a escritura, vamos lá para Lucas. Vamos, irmão, prega. Vamos lá para Lucas, capítulo 14. Perdão, vamos em Lucas, capítulo 9. Tá bom. Lucas, capítulo 9. Vou ler aqui para a gente. Versículo 23. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome inteiramente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O que ela fala aqui? Nega a si mesmo, certo? Agora, ele sempre pensa em negar a mim mesmo como algo tipo: vou fazer algo que eu não gosto e que eu não quero, e mesmo assim eu vou fazer. Negar a si mesmo não é apenas fazer algo que você não gosta, que você não quer e fazer essa coisa. Isso é o primeiro passo de negar a si mesmo. Ele fala: carregue diariamente a sua cruz. Agora, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso com alegria, porque é pela minha salvação que você negando. Do que adianta alguém negar a si mesmo com a cara aguada, fechada. Imagina se você vem aqui em casa, você fala: nossa, tem algo para comer? Aí eu vou lá, eu não quero te dar minha última paçoca. Tem uma paçoca lá e ninguém vai pegar, tá? É minha. Se pedir, eu vou ter que me negar, eu vou ter que orar, trabalhar no coração para te dar aquela paçoca. Mas imagina alguém vem e pede: nossa, eu vi a paçoca na geladeira, eu quero muito ver a paçoca. Aí eu penso: nossa, vou ter que me negar. Não testem, por favor. Eu vou ter que me negar. Aí eu oro, coloco meu coração no lugar certo. Eu pego a paçoca, tiro uma paçoca assim. Pega a paçoca. Você vai ficar muito feliz, fala: nossa, que generoso, viu, que legal. Você vai falar: ixi, você queria estar até envenenado. Essa é a verdade, não é assim que Deus quer receber algo de você. Mas esse é o tipo de adoração que a gente está dando a Deus. Nossos tempos com Deus. Eu estou lá me negando no meu tempo com Deus.
Fazendo o tempo de Deus como se fosse um peso. E é isso que ele está recebendo. Estou compartilhando a fé como se fosse mais um peso. E é isso que eu estou entregando para Deus. Estou confessando meus pecados, são estudo bíblico, no tempo discipulado. Tudo isso como se fosse um peso. Sabe o que foi o mais legal de preparar a festa junina com os irmãos aqui? Porque a gente estava fazendo cada passo disso dando muita risada. Não era um peso. A gente estava dando risada, estava celebrando. A gente estava zoando tanto, mas tanto, que tinha hora que eu pensava, nossa, a gente vai terminar isso nunca. Mas esse é o ponto, aí sabe o que eles vieram lá da Chiqueira, de Palmaninho. Eles andaram, pegaram um monte de chapa, chegaram aqui cansados, buscando ar e ainda assim trabalhar para fazer acontecer. Muito obrigada. Agora isso é porque eles amam decorar salas para a festa junina, é o passatempo de cada um deles. Não! É que não, eles amam consertar fogão. Nossa, não pode ir um fogão quebrado aqui, olha. Quero arrumar esse fogão. Não é isso. Eles queriam servir, queriam dar o coração, para que a gente pudesse ter um bom tempo juntos. Sim. Eu acredito que é isso que a gente tem que dar para Deus, entregar para Ele. Vamos voltar lá para Josué capítulo 11. Aqui o resto do capítulo 10 a gente não leu, basicamente Josué fazendo essa campanha de guerra e falando sobre as vitórias do povo de Deus, amém? Então sobre como o povo de Deus é vitorioso em cada uma das batalhas. Agora no capítulo 11 a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Agora é a vitória sobre os reis do norte. Desculpa, eu troquei. Eles estavam no sul e agora eles estão subindo para o norte. Amém. E agora eles vão lutar contra esses reis do norte. Então 1 ao 5 a Bíblia diz assim: quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Joabe, rei de Manoá, aos reis de Sion, e a Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Araba, ao sul de Kineret, na Cefala e em Nafote-dor, ao oeste, os cananeus, a leste, a leste e a oeste, aos amorreus, aos gititas, aos filisteus, aos jebuseus, das montanhas, aos aveus do Sopé, do Hermon, na região de Mispá, saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Morão para lutar contra Israel. Então é isso. Israel estava em frente ao exército nunca visto antes. A Bíblia fala que era um exército tão numeroso quanto as areias do mar. Agora, fala que eles tinham carros, tinham cavalos, tinham carros de guerra, coisas que o exército de Israel não tinha. Era como fosse realmente um tanque de guerra, ponto 50 contra uma infantaria. Vai perder. É muito difícil de ganhar isso. Num número muito maior. E é isso que eles estavam enfrentando. Agora, eu acredito que depois de Josué realmente ter passado por tantas e tantas provações, ele viu a situação com mais uma. E eu penso que talvez nesse momento eles começaram a pensar o que Josué tinha falado para eles. Uhum. Não tenham medo, não desanimem, apenas sejam fortes e corajosos. Eu lembro de uma situação que eu pensei, será que eu consigo? Será que eu vou sobreviver a essa batalha? Essa situação foi há 4 anos atrás, quando eu estava no Brasil. Esse dia eu vim para cá. Eu lembro, claro como um dia, eu sentado no sofá, lá de fora da rap. Minhas pernas balançando, sabe quando você fica batendo as pernas assim? Minhas pernas balançando, eu tinha acabado de ter o tempo com o vídeo. E eu nem sabia, na verdade, o que estava acontecendo. Antes de eu sentar lá fora, eu estava lá direito. Eu estava cozinhando, eu vi esse irmão Bagatinho. Ele é um irmão incrível, mas naquela hora eu estava muito nervoso. Eu não sabia pelo que eu estava nervoso, eu estava muito nervoso. E aí eu comecei a orar a Deus, clamando com Deus. Nossa, Deus, estou fazendo tanta coisa por você. Estou me negando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. E aí esse irmão Bagatinho, ele é um irmão bem animado, bem bambo. Ele falando. E você está nervoso, às vezes qualquer som te irrita. E aí eu vi naquilo, aí eu, irmão, você pode sair da cozinha? Por gentileza. Sai daqui, por favor. Eu preciso ficar sozinho um pouco. Se você continuar aqui, vai ser muito difícil para mim. E pela graça de Deus ele saiu da cozinha. E aí eu começo a chorar.
Além de chorar, cozinhando frango. Isso era bem patético. Cozinhando. E aí, o meu irmão, o Gabriel Freitas, está sendo restaurado agora pela graça de Deus. Amém. Vamos ver. Ele entra na cozinha e ele vê eu lá chorando, lá e cozinhando frango lá com a panela. E ele, o que aconteceu? E aí eu literalmente, eu bato a panela assim e eu vou lá e abraço ele e começo a chorar muito. E ele me para, ele literalmente, ele faz isso comigo. Por que você está chorando? O que aconteceu? E aí ele começa a falar, eu falo para ele, eu não sei o que está acontecendo, cara. Só estou sobrecarregado, estou nervoso, estou estressado e eu não sei o que fazer. Ele fala, ok, ele vem aqui. Aí, eu nem sei o que aconteceu com o Flamengo. Eu acho que ele queimou não, talvez ele terminou de cozinhar, não sei. Mas ele me leva lá para fora, ele pega uma das bicicletas, que era de um dos irmãos, e fala, pega essa bicicleta, vai para a universidade, já tipo 8 horas da noite, 20 horas. Vai para a universidade, ora, volta, faz uma vida. E aí eu falei, ok, eu nunca tinha feito uma journal, você sabia como journal funcionava? E aí eu peguei a bicicleta e fui. Fiquei 2 horas, até as 10 horas da noite, até as 22 horas, na USP, na universidade, andando de bicicleta, chorando e gritando com Deus lá. Parecia um maluco, para qualquer um passasse. E aí depois eu voltei. E eu voltei e aí depois eu comecei a escrever meu journal. E eu escrevi realmente falando para Deus que Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o porquê que você me escolheu para fazer isso. Eu sei que você me escolheu para ir para a África. Eu nunca estive lá, nunca estive lá. Eu nem sei todos os países de lá. Por que você quer que eu vá? Já pediu para abrir mão do trabalho, da minha família, abrir mão de tantas coisas, meus amigos, da igreja. Eu lembro de não entender o porquê. Falei, mas Deus, se é isso que você quer que eu faça, eu vou fazer. Como? Não faço ideia. Mas eu vou fazer. E você vai ter que me capacitar. Porque agora eu não vejo de jeito ou maneira como eu vou fazer isso. E aí, depois dessa oração, depois dessa journal, vocês ficaram melhores. Eu fiquei mais sentido, eu estava pronto para ir e vir para cá. Foi interessante. Isso tudo aconteceu semanas antes de eu vir para cá. Mas eu já tinha chamado meses atrás. Parecia que Deus estava esperando lidar com o meu coração, estar realmente preparado e rendido para poder vir. Agora eu fico pensando, quanto Deus está esperando com que a gente se renda para poder entregar algo para a gente? É verdade. Eu acredito que a terra prometida já era para o povo de Deus. Só que eles precisavam primeiro se render a Deus. Sim. Eu acredito que Deus tem muito mais para mim e para você aqui. Eu não estou falando só da igreja, estou falando de batismos, de você se tornar um discipulador, uma discipuladora, ter bate-papos. Não é nem disso que eu estou falando realmente de ter mais para você, para a sua vida. Eu acredito que Deus tem relacionamentos para a gente, celebrar namoros, casamentos e tantas outras coisas. Eu acredito que Deus tem até mesmo empregos, né? Ou então graduações, tantas coisas que Deus vai ter preparado para a gente. Agora, o que a gente precisa fazer primeiro? Se render. Se soubessem tudo que Deus tem preparado, vocês criam surpresas. Ontem mesmo, eu não vou falar nada, mas ontem mesmo, eu estava falando com o irmão, e é sobre algo para alguém aqui também. Eu falei, nossa, uma ótima notícia. Eu falei, nossa, que incrível, realmente isso pode ajudar muito. Ontem também, um outro irmão, um cara que compartilha a fé, mandou uma mensagem para mim sobre um outro irmão, falando, nossa, eu quero ser quero a ajuda dele para fazer algo mais dentro profissional. E eu fiquei pensando, nossa, Deus tem tanta coisa preparada para a gente que a gente nem sabe. Quantas coisas não vêm de surpresa? Mas se a gente não se rende, eu fico pensando, será que Deus vai me dar cada uma dessas coisas? Tudo que Deus tem preparado para mim, o quanto eu não estou demorando para receber elas, porque eu só não me rendi. Vamos continuar lendo aqui? Vamos ler o versículo 6. Vamos lá, amor. Bora, Clara. Hoje nós desenvolvemos a capacidade de olhar para algo tão incrível quanto vitórias, como o povo de Deus viu aqui, tantas vitórias, e ainda assim focar nas partes ruins. Olhar para as coisas ruins, olhar para a vitória e deixar Satanás estragar ela. Por exemplo, ontem a gente teve uma festa junina incrível para Deus. Foi muito bom. Infelizmente, até mesmo Satanás pode estragar isso. Pode fazer você ver os aspectos ruins. Você vê, nossa, chega atrasado, essa pessoa terrível. E aí você não aproveita nada dela. Pode fazer você olhar para tantas outras coisas que aconteceram no seu dia e tirar essa grande vitória que Deus deu.
Ontem, pela graça de Deus, ele teve 18 visitantes. Sem contar as crianças. 13 crianças. 13? Cara, quanta criança? 13 crianças. Meu Deus. Muita criança. Muita criança. Eu lembro do Paulo perguntando, nossa, você conhece? O que é aquela criança ali? Eu falei, cara, metade das crianças estão aqui, eu não sei quem é. Eles estão aqui. Incríveis. Amo todas elas igual. Mas é realmente uma vitória que Deus deu. Mas quantas outras vitórias eles não quer estragar? É verdade. De verdade, eu fico pensando. Satanás ele quer estragar cada uma delas. Quer fazer com que você veja um ponto negativo. Muitos de nós temos realmente o privilégio de estudar, ou ter estudado. E até mesmo isso Satanás pode estragar. Fala, mas esse não é o curso que eu quero. Esse não é o curso que eu queria é esse outro. Esse aqui não é ele. O trabalho. Ai, mas meu chefe não pede muito pra mim. Tantas coisas incríveis que Deus dá. Ainda assim a gente consegue achar coisas ruins. Só viver como um discípulo. Mas tem que compartilhar a fé. Sim. Participar de estudos bíblicos. Preach, bro. É sua salvação. Vamos lá, amor, prega. Acho que é mais incrível, né? Um Vamos. trabalho, uma faculdade. Mas Satanás ele vai querer ver que você veja tudo isso como um peso. A ideia dele é fazer sua vida parecer um peso. Assim, tudo é muito difícil. Algo que era para ser uma alegria se torna uma tristeza. Se torna um peso e quando você menos espera, a sua caminhada com Deus inteira é um peso. Você vai ter que se negar para estar nos cultos. Se negar para estar no estudo bíblico. Mas se negar até para mesmo para ver alguém ser batizado. Uau. E nesse momento você vê que sua vida precisa ser um peso. Você perdeu o foco das coisas certas. Começou a ouvir as mentiras de Satanás. O grande desafio desse ponto que eu tenho para vocês é fazer as emotional journals. Os diários de emoções. Irmãos e irmãs. De verdade. E a Bruna estava falando comigo esses dias. Perguntou, nossa, e se não tiver algo ruim que aconteceu no meu dia, do que eu faço a journal? Ué, muito obrigado, Zé. Coisas boas. Não precisa fazer emotional journal só de coisas ruins também. Coisas boas também acontecem. Porque o que a gente faz emotional journal para lidar com coisas ruins que estão acontecendo no nosso coração, amém? Para lidar com aqueles sentimentos, comprar a verdade de Deus. Mas as coisas boas, será que não vale a pena parar e saborear cada uma dessas vitórias? Sim, Separar um momento de parar e pensar, nossa, que incrível isso que aconteceu. Eu lembro quando eu fiz uma dessas, quando eu pedi a Bruna na namoro. E aí eu escrevi lá, nossa Deus, muito obrigado. Eu fiz outra que eu pedi ali noivado. Meu Deus, eu tô noivo, que loucura! Eu fiz outra no dia antes do casamento. Meu Deus, amanhã eu vou casar. Não volta ainda. Calma. Eram muitas emoções, muitas coisas boas. Mas cada uma delas são para ser celebradas. São para ser celebradas. A gente fica focando tanto nas coisas que não dão certo na nossa vida. Parece que a gente para de aproveitar a vida que a gente tem. Acorda pensando em problema, vai dormir pensando em problema. Mas que vida miserável! Não é verdade? É sério? Não é miserável isso? Imagina, todo dia você acorda pensando em problema, você não está certo. Isso não aconteceu, isso é errado, isso é errado, isso. E vai dormir, de novo, a mesma coisa. Isso foi no lugar, isso aconteceu, quebrei um copo, derrubei isso, meu chefe falou assim, isso acontecendo, não tenho dinheiro, final de mês, cada coisa errada. Mas se mudasse? E se acordasse pensando nas coisas boas que você já tem? Ao invés de realmente estragar o que Deus te deu, o privilégio de mais um dia com Ele, realmente saborear a vitória que Deus deu. Verdade. Vamos ler aqui Josué 11, versículo 6 a 11. Vamos lá, amor, prega. Diz assim: o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. E você vai cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todos os exércitos se prenderam junto às águas de Berom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel,
que os derrotou e perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote, Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles o mataram sem deixar sobreviventes algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, começou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reis. Matou a espada todos os que nela estavam e exterminou totalmente, sem poupar nada que respirasse. E incendiou Azor. Olha isso. Deus dá vitória em uma situação completamente improvável para o povo de Deus. Eles estavam enfrentando um exército tão numeroso quanto as areias do mar. Eu fico imaginando a cena. Você está no topo de uma colina e vê esse exército cobrindo o mar inteiro. Você olha para trás, são os 300. Tem um grupinho pequeno. Fala, cara, como que a gente vai derrotar cada um deles? E Deus ainda assim deu a vitória. Fala que eles surpreenderam ele e mataram cada um deles. Agora eu acredito. Se fosse eu e você numa situação dessa, talvez teríamos desistido. Eu provavelmente teria olhado para aquele exército e falado, não dá, são muitos. Eu pensaria no que eu posso fazer. Eu não tenho a capacidade para bater milhões de pessoas. Eu não tenho essa força. E eu não acho que nem mais todos nós juntos conseguiríamos. Da mesma forma, a gente pode olhar para cá, para Moçambique. Olhar para Moçambique, 35 milhões de pessoas. Eu não acho que aqui esse grupo de 19 a 20 pessoas conseguem ganhar 35 milhões de pessoas para Deus. Eu não tenho esse talento. Eu não tenho a carisma, eu não tenho o tempo, o talento, a experiência para fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? Mas sabe qual é a boa notícia disso tudo? Não depende de mim. Não é eu que vou fazer, não é você que vai fazer, não é nós que vamos ganhar Moçambique. Mas como Deus fala, eu vou ganhar, eu vou derrotar cada um deles. Então a vitória depende de uma coisa, de Deus. Não é de mim e de você. O seu dia, situações, dificuldades, cada uma dessas coisas depende de quê? De Deus. Não depende nem de mim, nem de você. Eu lembro quando a gente tinha terminado, eu e a Bruna, e eu lembro que eu tava ficando maluco, pensando que tinha uma conspiração contra mim. Vocês não querem que eu namore com a Bruna. Vocês não gostam de mim. Vocês estão trabalhando contra mim para namorar com ela. Tem algum outro irmão que gosta dela, né? É isso. Só pode ser isso. Se você vê meu jornal, é isso aí. Atuou, conspiração. Tem um espião aqui no meio de nós. Tem uma vez que eu falo, nem vou falar para os irmãos aqui que o negócio dela, que eles vão ficar de olho. Ficava pensando nas coisas biruta, não fazia sentido nenhum. Mas na minha cabeça fazia. Mas realmente, quando a gente para pensar em cada uma dessas coisas, né, a gente fica criando esses cenários. Mas sabe o que o Andrew falou que me ajudou muito? O Andrew chegou para mim e falou, cara, sabe qual é a realidade? Se Deus quiser que você namore com ela, não importa o quanto eu não quero, você vai namorar. Agora, se Deus não quer que você namore, não importa o quanto você quer, você também não vai namorar. É verdade. Não está nas minhas mãos nem nas suas mãos. Está nas mãos de Deus. Isso me ajudou, porque com todas as outras coisas isso também é verdade. Não importa o quanto eu acho que eu quero, ou então as pessoas do meu lado querem ou não, mas se Deus quer fazer acontecer, Ele vai fazer acontecer, independente de mim e de você. Sim. Agora, o que a gente precisa realmente fazer? É que eu quero participar disso tudo. Eu quero que aconteça enquanto eu faço parte dele. Eu quero ver acontecendo, eu quero ver Moçambique sendo ganhado para Deus. Eu quero fazer parte da construção do reino dele. Eu não quero assistir. Se tiver, por exemplo, a gente vê os jogos da Copa. Mas o quão mais incrível seria poder participar do jogo da Copa? Ser um dos jogadores ou jogadoras e poder falar, eu estava lá. Eu era o meio. Eu queria assistência naquele gol. Da virada. Poder falar, realmente falar, eu participei disso. O quão mais incrível seria quando a igreja chega em 400 pessoas. Eu lembro quando a igreja inteira cabia na sala de estar dele. Eu lembro desde o começo. Nós éramos isso. Um grupinho de leão falando com o Paulo e com a Lorena.
Ele falou, agora parece um pouco mais uma igreja. É. Eles estavam aqui quando a igreja era 6 pessoas. Sim. Ele falou, você fazia tudo. Era bem-vindo, canção, Santa Ceia, contribuição, todos. Canções. E agora, pela graça de Deus, parece mais uma igreja. Mas essa é a verdade, não é? Eu quero poder participar dessas vitórias. Porque as vitórias, elas vão vir. Deus vai fazer acontecer. É uma promessa dele e ele não vai voltar atrás da promessa dele. A única questão que fica é se eu e você vamos participar dessa promessa. Sim. Se eu e você vamos estar lá para realmente cantar o hino da vitória no final. Vamos lá. Vamos para Mateus 9. Vamos lá. Ainda nesse mesmo tópico. Pregue, Yuri, pregue. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, a gente vai ler o versículo 37. Mateus 9, 37 ao 38. Aqui, logo depois de ele ter feito vários milagres, ele só vê a multidão. João Batista tinha morrido, se não me engano, já. E ele vê a multidão, vê o pessoal realmente perdido. E a Bíblia fala que Jesus teve uma grande compaixão deles. E aí, agora, ele começa a explicar para os seus discípulos o que a multidão significava. Olha isso, a Bíblia fala no versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu acredito que essa escritura diz isso, a colheita é gigantesca. Muitas pessoas estão abertas para conhecerem a verdade, mas infelizmente essa escritura não para aí. Ela fala que muitas pessoas realmente saem abertas. Só precisamos sair dessas 4 paredes e buscar elas. Agora vimos isso ontem, né? Nossa festa junina foi incrível, de umas 18 visitantes. O que quer dizer que hoje a gente poderia ter trago 18 visitantes também. A gente tem o potencial para fazer isso acontecer. Que não é questão de, não dá, não, a gente consegue. Não é só a gente precisa dar o coração para fazer acontecer. Mas não apenas isso. Olha isso. Esses 18 provas da escritura, por ser verdadeira. Nós sabemos que tem realmente um grande número de pessoas abertas. Mas agora, por que não temos isso todos os dias? Ou melhor, por que tínhamos 6 irmãos aqui, mais cedo, ajudando com a preparação? Porque a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. Eu queria muito levantar a Ivete, Emília, Fernando, Samuel, Zé, Tomosha, não sei se vocês sabem de mais alguém. A chegar aqui mais cedo para poder organizar as coisas. A limpar, organizar, pintar. O Samuel pintou lá a boca do palhaço, o Samuel ficou lá fritando os milho. Então eu sou muito grato por eles. Mas essa é o que a escritura está falando. Não vai ser todo mundo que vai estar disposto a trabalhar, a colocar a mão dourada. Fala, a colheita é grande. Muitas pessoas vão querer ser salvas, vão estar abertas para serem salvas. Mas quem vai querer realmente trabalhar duro? Provavelmente, não estou falando se você não chegou cedo, você não quer trabalhar. Não é isso. Eu estou querendo dizer que a verdadeira realidade é essa. É que nem todo mundo é realmente um trabalhador. Nem todos são realmente aqueles que vão fazer a diferença, que querem fazer a diferença. Sim. A maior parte da população no mundo aceita a mediocridade, que é a vida média. Quer chegar no conforto e parar e ficar estagnado. Poucos são que querem realmente achieve greatness, chegar em algo ainda maior. Poucos querem realmente seguir um objetivo ainda maior, uma motivação ainda mais nobre, que é a cruz de Cristo. Agora a pergunta para mim e para você aqui é: você é mais uma colheita ou você é mais um trabalhador? Será que nós somos trabalhadores que vão lá para a colheita? Que vão trazer esses 35 milhões de pessoas ao conhecimento da verdade? E não para aí. E Angola? Quem vai ser os trabalhadores que vai cuidar daquilo? Quem vai ser os trabalhadores para Cabo Verde? Não precisa ir tão longe, para Matola, Xai-Xai. Quem vão ser os trabalhadores que vão estar dispostos a abrir mão de tudo para ver se isso vai acontecer? Sabe um dos maiores estagnantes, seja de empresa, seja de igreja, seja lá o que for, até mesmo na sua própria vida? Falta de sonhos. Falta de sonho. Uma falta de sonho, falta de ambição,
estagna qualquer coisa. Se você trabalha numa empresa, naquela empresa ninguém tem sonho ou missão para aquela empresa, ela vai ficar ali, exatamente onde ela está. Se nessa igreja ninguém tem sonho ou missão para essa igreja, ela vai ficar exatamente ali onde ela está. O que a gente precisa para chegar no próximo nível? Sonhar. Sonhar não custa caro, é de graça. A única coisa que custa é fé. Você precisa ter fé que vai ver isso acontecendo. Agora, se você é um visitante, o seu desafio é bem simples. Você primeiro precisa ser uma colheita. Você está pronto para ter um relacionamento com Deus? Você está disposto a ter um relacionamento com Deus? Agora, a única forma de saber se está disposto ou não realmente é através da palavra de Deus. Se você ainda não é um discípulo, o que falta para você se tornar um discípulo? E por que você não está desesperado? Ou desesperado? Fala sobre isso, irmão. Se onde seu coração você ainda precisa se arrepender? O que falta para você se arrepender? Você sente que você está frio agora. Perdeu o primeiro amor. O que precisa acontecer para você voltar a ele? Será que precisa algo ruim acontecer na nossa vida para ter aquele senso de urgência? Eu fiquei pensando, nossa, será que Yosef teve que morrer para que muitas pessoas, inclusive eu, começassem a pensar mais que realmente os dias não são ilimitados? Será que teve que custar a vida de alguém para me acordar? Ou será que eu posso tomar essa decisão hoje? Agora? Vamos para o segundo ponto e último ponto. Eu vou terminar aqui. Vamos, amor, prega. Muito bom. O Deus da guerra continua em guerra. Muito bom. O Deus da guerra continua em guerra. Nós vimos que mesmo depois de Deus ter dado e garantido a vitória, todos aqueles 6, o que Josué faz? Logo depois de vencer aquele exército tão grande quanto a areia da praia, o que Josué faz? Ele volta para casa, descansa, vai para Canaã, para Jerusalém, Jericó, senta no palácio e vê tudo o que ele conquistou? Olha o que ele fala. O versículo... estou em Mateus, se você está sentindo. Não. Lá em Josué 11, né? Ensinando o versículo 9, fala: Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos, queimou os seus carros. Versículo 10 fala: na mesma ocasião, Josué voltou e conquistou Azor e matou os 6 a espada. Azor tinha sido a capital de todos os sírios. Logo depois de ter conquistado aquela batalha, o que ele faz? Vai para outra batalha. Ele vai para outra batalha. Não é como se ele tivesse realmente um batismo e parasse a trabalhar. Como se tivesse realmente a faxineira, foi incrível, muito bom, e parasse ali mesmo. Mas é batalha, depois de batalha, depois de batalha. E realmente, ele depois de ter ido na batalha contra eles, Josué não parou, foi para a capital e continuou a guerrear. Eu não sei você, mas qual que é o suficiente para você? Qual que é o seu limitador? Qual que é o seu suficiente? Até aqui tudo bem. Até onde você quer chegar com Deus? Por que você até onde Ele pode te levar? Mas até onde você pararia? Onde seria o suficiente? Se você está em guerra contra os seus pensamentos, você tem que pensar, nossa, será que eu vou continuar em guerra contra eles ou vou desistir? Olha isso, vamos Josué 14 ao 15, 11, 14 ao 15, vamos ler aqui. Olha o que ele fala. Os israelitas tomaram posse de todos os espólios dos animais da cidade, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, no final de tudo, apesar de todas as vitórias e o ânimo que eles traziam, o povo de Deus não se esqueceu das instruções da vontade de Deus. A guerra não é apenas um campo de batalha, por exemplo, em estudos bíblicos, mas antes mesmo de qualquer interação, qualquer pessoa, a guerra já começou em nossas mentes. Eu acredito que Deus nos deu a vitória, quando até mesmo nós mesmos. Se você está em guerra contra os seus pensamentos, sentimentos e o coração, eu não te julgo. Sabe que você não é o único?
Eu também é a mesma coisa. Para qualquer pessoa. Tem esse pensamento, né? Principalmente para os homens. Né? Isso é só uma desculpa, porque não tem coragem de lidar com as próprias emoções. Eu falo que o homem não tem sentimento, né? Vai lutar, passar, qualquer coisa, tá tudo bem. Isso é mentira. Ou você não é emocionalmente inteligente o suficiente para saber suas emoções, ou você não tem coragem de enfrentar elas. É sempre um dos dois. Para mim, a maior parte das vezes é que eu não sou corajoso o suficiente para lutar contra as delas. Eu vejo e eu prefiro ser um covarde, deixar elas de lado e fingir que está tudo bem. Até que o momento elas explodem, eu tenho que lidar com as consequências delas. Né? Agora, o que eu acredito é que nós podemos se relacionar com isso, não apenas nós, agora século XXI, o século da depressão. Né? Mas a depressão aqui na Bíblia, olha isso. Vamos para o Salmos 13. Vamos ver mais uma pessoa aqui na Bíblia que estava que nem eu, quando eu terminei com a Bruna. Estava maluco. Esse aqui é Davi. Olha o que Davi fala com Deus. Essa aqui é a journal. O Salmos é uma grande journal. Né? Ele escreve mesmo o que ele está pensando, sentindo, ele fala para Deus. Esse é o meu salmo favorito. Salmos capítulo 13, versículo 1 fala: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando o inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde ao Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu morrerei no sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. Meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Esse é um dos salmos mais realistas que eu vejo na Bíblia. Onde Davi olha para Deus e fala: até quando você vai se esquecer de mim? Até quando você vai se esconder o seu rosto de mim? Até quando você vai permitir com que meus inimigos vençam contra mim? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Parece que você não me vê, parece que você está deixando isso tudo acontecer. Mas aí no final, ele faz o que a George deveria fazer. Ele compra a verdade. Ele fala: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. É interessante, é como se ele estivesse realmente procurando no que eu posso ser grato a Deus. A salvação dele. E ele continua. Ele fala: quero cantar ao Senhor pelo bem que ele tem me feito. Amém, vamos lá. Isso não é um pouco contraditório do que ele acabou de falar? Você me esqueceu, me deixou de lado, me deu para os inimigos, me largou para os cães. E aí depois ele fala: não, Deus tem feito coisas boas para mim. Não parece uma journal isso? Começa tudo maluco, feia, até a letra sai feia. Aí depois você lê uma escritura, se acalma, se arrepende, aí você começa: obrigado, Deus, você é muito bom. Seu coração muda. E foi isso com o Davi também. Ele se relaciona com a gente, é maluco também, igualzinho. Um monte de emoções, coisas para serem lidadas no coração dele. Mas ele teve que lidar com elas. Se você continuar perdendo a sua batalha com você mesmo primeiro, você nunca vai conseguir ganhar essa batalha contra Satanás. Você primeiro tem que vencer aqui e aqui, para depois vencer lá fora. Sim. Agora, é interessante, claro, por seu próprio tempo com Deus. Fazer a journal por si só não vai te ajudar em muita coisa também. Porque você precisa continuar aprendendo da palavra de Deus. Mesmo você precisa de escritura, você precisa ir lá e ler a Bíblia. Lê um livro, pega um livro. Eu vou desafiar vocês, pega um livro, lê um livro inteiro. Um capítulo por dia do seu tempo com Deus. Aí lê ele, estuda ele. Não como se fosse um jornal, okay? ou então uma série, só deixa passar. Assim. Mas somente estuda esse capítulo. Vê o que o capítulo está dizendo. Como ele se aplica para a sua vida. E passa para o próximo. A Bíblia fala em Marcos: não são vocês que deveriam já saber a palavra de Deus? Ele fala também em Oséias, falando: o povo erra por quê? Por falta de conhecimento. Então, para a gente poder vencer essa batalha, a gente precisa batalhar com as armas certas. Você primeiro vence você mesmo, depois consegue vencer.
Eu acredito que agora, nosso primeiro passo, depois de tudo que a gente fez, é vencer contra nós mesmos. Vencer pensamentos impuros, vencer qualquer pensamento pessimista, seja sobre você mesmo ou outra pessoa, vencer o seu próprio pecado. Sim. Depois vencer lá fora. Vamos Isso lá, você vai prega. ser um exemplo para as pessoas. Por eu falar, eu estava exatamente onde você está. E Deus me deu a força para ganhar tudo isso. Também achava que eu não poderia me arrepender, achava que as coisas não mudariam, e elas mudaram. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Bíblia fala, tomar seus pensamentos cativos. Agora, por que Paulo está falando isso? Ele teve que tomar os pensamentos dele cativos também. Para mim e para você não é diferente. Tornar eles cativos, ou seja, eles não têm permissão nem liberdade em mim. Sim. Nem poder nenhum contra mim. Você acha que você não é bom o suficiente? Quem te disse isso? Você mesmo? Ou alguma outra pessoa lá de fora? Mas o que Deus fala? Olha as escrituras mais incríveis, Mateus 3. Jesus acabou de ser batizado, sai das águas. Não fez nada ainda. Eis o meu filho, aquele não me agrada. Sai interessado na pomba, tudo acontece. Não fez nada. Mas assim que Deus vê eu e você, no momento do seu batismo, Amém. esse é meu filho, a quem me agrada. Você não precisa provar nada para Deus. Você não precisa construir algo incrível para Deus. Você já é o filho a quem ele se agrada. E essa é a verdade que a gente precisa acreditar e comprar todos os dias. Sim. Vamos lá. Josué capítulo 10, a gente tem a campanha por si. Josué capítulo 11, a gente tem a campanha do norte. Em cada uma delas, a gente vê a vitória do povo de Deus. Eu tenho apenas um desafio. Em quais áreas da sua vida você tem tido medo? Em quais áreas você não está animado? Em quais áreas você tem sido forte e corajoso? Faça essas perguntas. Faça uma lista e compre a verdade de Deus. Veja o que Deus já fez na sua vida e o que Ele vai e pode fazer. E tenta ver realmente que isso tudo é só mais uma batalha. E Deus certamente vai trazer a vitória. E para Deus será a glória. Amém. Amém.